Saudações, queridos e queridas! É um prazer inestimável estar aqui mais uma vez com vocês nessa aula digital sobre história do Brasil, especificamente Primeira República e seus aspectos econômicos. Primeira República que também pode ser lembrada como República Velha, como República Oligárquica, ou então como a sua segunda parte, como a República do Café com Leite. Lembrando que a primeira parte é chamada de República da Espada e você pode assistir aqui no canal essa aulinha também que traz os aspectos econômicos e políticos da República da Espada. Mas enfim, nós vamos falar agora da República Oligárquica, da República do Café com Leite e o seu sistema econômico. E para a gente destrinchar um pouco esse sistema econômico, eu preciso entender o que movia financeiramente o Brasil. E a gente precisa lembrar que a elite econômica brasileira, na transição do segundo reinado para a Primeira República, continua a mesma. Ou seja, nós temos ainda uma elite pautada no latifúndio e na agroexportação. Então a economia brasileira de sustentação capitalista vai ser necessariamente de vender matéria-prima, vender produtos agrícolas para os europeus. E nesse cenário entra em cena um produto agrícola fundamental para a economia brasileira, que é o café, que era cultivado em larga escala desde o período regencial, passando pelo segundo reinado e por um crescente aumento que a gente vai ter aí do plantio de café, sobretudo no interior paulista, e agora na Primeira República é como se fosse a Belle Époque do café. Ou seja, a bela época do café, porque é nesse período histórico brasileiro que nós vamos ter o café dominando praticamente todo o orçamento do nosso Estado-nação. O segundo produto que a gente precisa lembrar necessariamente é o algodão. O algodão, sobretudo, que está sendo plantado ainda no Maranhão, esse espaço que ainda é uma zona produtora interessante, e que também serve de matéria-prima para as indústrias têxteis, sobretudo da Inglaterra. O couro continua sendo produzido no Brasil, nas estâncias gaúchas, sobretudo na zona sul do Brasil, porque essa zona é a região onde vai receber o gado brasileiro. Nós vamos ter também a exploração da borracha, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. O açúcar, que nunca deixou de ser produzido no Brasil e tem uma importância significativa. O fumo e o cacau, sobretudo na produção ali no estado baiano, no estado da Bahia. Certo? Então vocês estão vendo aí que o Brasil parece ter um repertório diversificado de produtos agrícolas. Mas a gente esquece que o café dominou muitas das vezes mais da metade da nossa balança comercial. Ou seja, esses múltiplos produtos, eles têm pequena parcela de participação no orçamento brasileiro, enquanto o café ocupa boa parte dele. Antes da gente seguir para falar um pouquinho mais do café e dos mecanismos econômicos criados na República Oligárquica, eu queria falar para vocês de um ciclo também importante para a história do Brasil, que trouxe aí um produto de matéria-prima para indústrias de países que eram o centro do capitalismo. Nós tivemos um ciclo chamado Ciclo da Borracha, que vai mais ou menos entre 1880 a 1910, alguns historiadores colocam até 1920. Então nós temos aí de 30 a 40 anos de uma época de glória da borracha brasileira. Essa borracha ela era extraída através de uma seringueira, de uma árvore de grande porte, que fica dentro de matas bastante densas como a da floresta amazônica. Então a seringueira brasileira ela é típica da floresta amazônica. E essa seringueira, ela quando cortada em seu tronco, exala ali uma parte da sua seiva, e essa seiva pode ser enlatada, vamos dizer assim, ela pode ser capturada e vendida como látex. E esse látex, a partir de um processo de mão de obra industrial, pode se transformar em borracha e, consequentemente, ser utilizada em veículos automotores. A gente precisa lembrar que, junto com o ciclo da borracha, estimulando o ciclo da borracha,
nós tivemos o desenvolvimento da segunda revolução industrial, que é a revolução industrial dos meios de transporte. Então o automóvel, né, os automotores, eles estão em plena ascensão e, consequentemente, nós também vamos ter uma plena ascensão da seringueira e da extração do látex na floresta amazônica. É válido lembrar que quem vai fazer a extração desse látex geralmente são nordestinos que vão estar idealizando sobre uma possível riqueza, que é o ouro verde, vamos dizer assim, que pode ser extraído da floresta amazônica e ser vendido por intermediários e que, consequentemente, eles poderiam se enriquecer dessa exploração do látex. Mas, na prática, o que aconteceu foi um trabalho cansativo, insalubre e que está carregado de mortes por conta das doenças tropicais, que os corpos não tinham resistência para essas doenças. Então, o que a gente tem é muitos nordestinos, por exemplo, fugindo de seca no Ceará, né, vai tentar uma vida melhor explorando látex na Amazônia, só que eles não vão conseguir se enriquecer, porque quem enriquece nesse processo são os intermediários e, consequentemente, quem transforma a matéria-prima em produto industrial. Mas mesmo assim, né, esses intermediários faz muitas vezes de Manaus a sua própria residência. E Manaus, então, a capital do Amazonas, passa a ter uma Belle Époque, uma época de esplendor, de muito desenvolvimento, de construção de palácios, de construção de teatros, né, de muita vida cultural, de muita vida econômica nessa cidade e que acaba sendo construída e reformulada a partir do ciclo da borracha. Pois bem, esse ciclo da borracha termina quando há, né, de certa forma, o cultivo da seringueira em regiões que estão mais próximas, ou seja, que são regiões coloniais, vamos dizer assim, estão mais próximas dos interesses norte-americanos. E aí essa seringa, né, esse látex que vai ser extraído nas regiões asiáticas vão ser muito mais viável economicamente do que o látex brasileiro. E, consequentemente, com a importação do látex asiático, o látex brasileiro entra em decadência e esse ciclo da borracha, esse primeiro ciclo da borracha, ele se esgota. Nós vamos ter um segundo ciclo da borracha que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial até um pouquinho depois dela, tá? Principalmente por conta dessa produção bélica, dessa produção de material para a guerra. O Brasil também vai ter esse segundo surto da borracha. Pois bem, quais são as coisas que a gente precisa saber, ter como conhecimento sobre esse ciclo da borracha, né? O Brasil, os brasileiros, na verdade, vão ocupar uma parte do território, uma parte significativa do território boliviano, em busca dessas seringueiras. Inclusive, esses brasileiros, direto e reto, eles vão entrar em conflito com os bolivianos. Eis que, né, em 1903, o governo brasileiro decide sentar com o governo boliviano para negociar uma pacificação na área. E a negociação ficou denominada e oficializada num tratado chamado Tratado de Petrópolis. E esse tratado, como o nome diz, foi assinado na cidade de Petrópolis e ficou estabelecido que a parte onde hoje é o Acre passaria a ser do Brasil, consequentemente com o nome de Acre. E a Bolívia receberia em troca uma parte do Mato Grosso brasileiro, 2 milhões de libras e, consequentemente, a construção de uma estrada de ferro que ligaria, né, Mamoré ao Rio Madeira. Tá? Então, essa estrada de ferro tinha um objetivo para os bolivianos. Qual era? Conseguir escoar o seu látex para o Oceano Atlântico. O que se sabe é que essa construção dessa ferrovia ela não ficou pronta a tempo do ciclo da borracha brasileiro-boliviano. Então o Brasil entregou essa estrada de ferro muito depois do ciclo ter terminado e, consequentemente, muitas mortes, né, aconteceram na construção dessa ferrovia, principalmente porque a floresta amazônica não aceita esse tipo de recurso, principalmente por conta da sua natureza, certo?
tem-se em média aí de que mais ou menos 30 mil trabalhadores acabaram contraindo doenças como malária e acabaram falecendo na construção dessa estrada de ferro. Beleza? Então esse foi o ciclo da borracha que aconteceu, obviamente, no final do segundo reinado, mas que teve consequências também para a Primeira República. Pois bem, uma coisa que a gente precisa lembrar também de características gerais é que o Brasil, com o fim da escravidão, né, nós parece que entramos mesmo, de fato, no capitalismo. Né, no capitalismo industrial, nesse capitalismo que é voltado para um mercado interno, que é voltado para o consumo específico. E quando o Brasil deixa de ter como política oficial a escravidão, nós vamos ter duas consequências imediatas. Primeiro, uma melhor distribuição da riqueza, uma melhor, não significa que seria a ideal, mas uma melhor distribuição da riqueza, porque o tipo de trabalho que vai ocupar o trabalho escravo é o trabalho assalariado. Então é preciso pagar salários, consequentemente desconcentrar um pouco mais de renda, certo? Então essa seria a primeira consequência imediata. E a segunda consequência imediata é o capital que estava inserido, né, no processo de fazer comércio de escravos, pode ser alojado em outros locais, como por exemplo a indústria. Certo? Então nós vamos ver esse capital na indústria, esse capital no comércio, esse capital nos transportes, na estocagem, no banco, na energia. Então o Brasil, na Primeira República, parece estar inserido de fato agora no capitalismo global, vamos pensar assim, mas sobretudo no capitalismo europeu. Bom, a gente precisa lembrar que a nossa transição do segundo reinado para a Primeira República não teve grandes alterações no sistema econômico. Por quê? Porque a nossa elite econômica continua a mesma. E a distância dela para a base da pirâmide, né, para aquelas pessoas que trabalham, que têm que vender a sua força de trabalho, continua enorme. Sobretudo devido à sua história, né, a história dos seus antepassados, de acumulação de capital em cima do trabalho escravo. Então essa acumulação, né, gera grandes consequências também para a Primeira República. E, em último caso, faz a manutenção da extrema desigualdade social brasileira. Certo? Então, o que nós temos nesse exato momento aí? Nós temos a transição, né, da chegada no poder agora de uma elite agrária, mas é uma elite agrária que tem um processo modernizante conservador dentro dela. Por que modernizante conservador? Modernizante porque ela está muito vinculada ao capitalismo europeu, que seria essa elite do oeste paulista, essa elite do interior de São Paulo, né, que vai de além de Campinas, passando até Ribeirão Preto, Franca, São Carlos. Então, essa elite é uma elite que é moderna, que está antenada no que acontece na Europa. Mas ela também é o sinônimo de atraso. Por quê? Porque as raízes históricas e profundas da desigualdade social e da visão de que os problemas sociais são casos de polícia faz com que o desenvolvimento do Brasil seja extremamente violento e antidemocrático. Ou seja, a riqueza, por mais que ela esteja um pouquinho melhor distribuída, ela ainda não está totalizada na sociedade. Nós precisamos lembrar que na Primeira República, os antigos escravizados estão vivendo nela. E, consequentemente, por conta do racismo estrutural, esses escravizados eles não recebem oportunidades econômicas e estão marginalizados também pelo Estado, visto que quem tem o domínio econômico acaba dominando o Estado politicamente também. Certo? Bom, então o que a gente precisa saber especificamente, né? Nós vimos na aula sobre política, dos aspectos políticos, que esse rapaz aqui da imagem, o Campos Salles, ele foi muito importante, principalmente para selar o acordo, né, da política do café com leite. Ou seja, a aliança entre mineiros e paulistas para a alternância
na administração presidencial brasileira, que é chamado de presidencialismo de coalizão. E eu gostaria de falar para vocês também que ele foi muito importante nos aspectos econômicos. E os aspectos econômicos é como se fosse uma amarração econômica que ele vai dar, uma seguridade econômica, né? Colocar as contas do Brasil em ordem para a elite brasileira conseguir deslanchar. Então é isso, é conseguir dar uma amarração econômica para um grupo social específico e não para todos os brasileiros. E eu vou explicar o porquê é para um grupo específico, que é o grupo que o Campos Salles representa e a quem ele pertence, tá? Ele vai ser o responsável por essa paz institucional na política por conta do mecanismo que ele cria, que é a política dos governadores. Mas essa política dos governadores só é possível porque tem uma paz econômica e uma solidez econômica para essa elite. Ou seja, essa elite está acumulando, certo? Ele é um cara que vai receber o Brasil com as consequências ainda do encilhamento, com as consequências ainda do fim do segundo reinado, um processo inflacionário gigantesco, uma desvalorização da moeda gigantesca. Então ele tem que circular ali alguns eixos de combate para trazer solidez para os negócios daquele que ele representa, que seriam os cafeicultores. Então, quais seriam os eixos de combate do Campos Salles, que vai ser aí o quarto presidente da República Brasileira? É a dívida externa, a inflação brasileira, o déficit orçamentário e a questão do câmbio, da moeda brasileira, tá? Então vamos primeiro para o primeiro eixo de combate, a dívida externa. O Campos Salles é um rapaz responsável por ir até Londres, que era, né, a capital da nossa principal parceira econômica, que era a Inglaterra. Então a Inglaterra é ainda a nossa principal parceira econômica, vai ser até a Primeira Guerra Mundial e depois nós vamos ter os Estados Unidos como principal parceiro econômico. Então o Campos Salles vai até a Inglaterra para tentar renegociar a dívida brasileira. É válido lembrar que aí rolava ainda a dívida da Guerra do Paraguai, lembra? De 1870. Então, quando ele chega lá, ele tenta circundar ali, juntar todos os bancos que o Brasil deve, né, que são instituições privadas, para tentar ver o que é possível negociar. E o que ele faz? Ele tenta rolar todas as dívidas dos bancos, ele tenta juntar todas as dívidas de um banco privado dentro de um banco só. Um banco mais poderoso, um banco mais sólido. Quando ele faz isso, perceba, nós já tínhamos os juros do primeiro empréstimo e quando esse banco mais poderoso comprar todas as dívidas pequenas do Brasil para centralizar dentro dele e o Brasil só dever para esse banco, ele também vai cobrar uns juros em cima dessa tarefa que ele fez de aglutinar os bancos menores. Então o que isso significa? Que o Campos Salles está fazendo, que é tentar arrumar todas essas dívidas descentralizadas, mas numa dívida centralizada, com um prazo maior de pagamento, né? E para começar a pagar daqui a alguns anos apenas, vai custar o que a gente chama de juros sobre juros. Esse processo, então, de amarração de várias pequenas dívidas dentro de uma, onde ele tem a melhor capacidade de negociação com esse banco mais poderoso, a gente chama de funding loan, certo? Então foi isso que o Campos Salles fez, ele fez um funding loan. E aí qual que é a perspectiva? A perspectiva é que ele teria até 13 anos para começar a pagar. Ou seja, o governo dele e dos seus sucessores, pelo menos do seu sucessor imediato, vai ter tranquilidade administrativa, política e econômica. Porque a nossa dívida externa só vai começar a ser paga daqui 13 anos. Então isso dá um suspiro momentâneo no orçamento. O prazo final para pagamento dessa dívida de 63 anos. Ou seja, iria até mais ou menos a década de 60. Então isso, né, mais ou menos demonstra pra gente que nós íamos pagar em suaves prestações eternamente, tá? Bom, vamos pensar aí o que o Campos Salles deu como garantia para isso, porque é um baita do empréstimo com juros gigantescos, obviamente, né? Porque o tempo, o prazo para pagamento é muito grande.
Então, como garantia, o Campos Salles deu as receitas das ferrovias brasileiras, lembrando que elas serviam para escoar o café, que é a principal atividade econômica, e as receitas da alfândega brasileira. Ou seja, aquilo que a gente ganha de tributo com entradas de produtos no Brasil. Então era uma baita de uma garantia caso o Brasil não pagasse. Então para o banco era muito interessante, certo? O resultado que a gente tem a curto prazo é uma folga financeira, um orçamento que tem fôlego. Mas a longo prazo, quem iniciar o pagamento vai ficar sufocado. Porque mesmo nós tendo vários anos para pagar, que são 63 anos, as parcelas ainda vão levar consideráveis montantes das economias brasileiras, certo? Então, a curto prazo, folga, a longo prazo, um endividamento como o Brasil tinha antigamente, certo? Bom, o segundo eixo de combate, a inflação. Bom, a gente sabe que com a impressão de papel moeda no encilhamento, vocês se lembram, a gente aprendeu isso na República da Espada, nós vamos ter aí uma desvalorização da nossa moeda, porque nós temos muita moeda dentro do Brasil, e consequentemente nós temos aí um aumento do preço das coisas, porque muita gente tem dinheiro, tá? Então, o que nós temos aí como suposição do Campos Salles? De que o Brasil tem excesso de dinheiro. Claro, mas o excesso de dinheiro está concentrado no Brasil nessa época. Na mão de quem? Na mão daqueles que mais têm e também de uma classe média. E aqueles que não têm, mesmo com o encilhamento, eles continuaram não tendo. Beleza? Então, qual que é o ato do Campos Salles nessa suposição de que existe um excesso de papel moeda na economia brasileira? Foi um ato de retirada desse papel moeda do mercado. Quando a gente retira papel moeda do mercado, pessoal, o que isso significa? Que as pessoas que têm dificuldade em ter acesso ao dinheiro passam a ter muito mais dificuldade. Beleza? Então, a miséria aumenta, a pobreza aumenta. Segundo ponto, o comércio e a indústria, que é pequena no Brasil, que dependia das compras do Estado, eles também vão retrair, porque o Estado está gastando menos por conta de tentar conter esse papel moeda para dentro do Estado e fazer com que menos papel moeda circule. Ou seja, se tem menos circulação no comércio e menos circulação na indústria, nós também vamos ter um aumento do desemprego e uma menor circulação da riqueza. Beleza? Então nós vamos assistir aí os negócios em declínio e o dinheiro vai ser insuficiente para as necessidades nacionais. Quais necessidades são essas? Primeiro, uma restituição social do processo de escravidão, porque o Brasil passou a explorar o trabalho escravo durante mais de 350 anos. Então era importante restituir. O Brasil não fez. Se o voto agora era para os alfabetizados, era importante que o Estado brasileiro pudesse oferecer condições mínimas de alfabetização, como a construção de escolas públicas. Como o Brasil está tirando dinheiro do mercado, as escolas públicas vão ficar mais difíceis de serem construídas. Assim como outras necessidades, no que tange a saúde pública, no que tange a saneamento básico. Certo? Então, a medida de combate da inflação que o Campos Salles adotou é uma medida classista. O que isso significa? Que ela vai ser boa para um determinado grupo, mas para aqueles que mais necessitam do Estado, eles vão ter muitas dificuldades de sobrevivência. O terceiro eixo de ação que a gente deve lembrar aí é o déficit orçamentário, que o Campos Salles atacou. O que é o déficit orçamentário? Que o Brasil gastava mais do que arrecadava. Com o Funding Loan, ou seja, com a renegociação da dívida brasileira, nós vamos ter aí um suspiro no orçamento brasileiro, porque a gente não vai ter que pagar, por enquanto, parcelas da dívida. Então isso já dá um suspiro. Mas o Campos Salles foi mais radical, principalmente para garantir o empréstimo com os europeus. O que ele fez? Ele reduziu a despesa do Estado. Ou seja, reduziu os gastos públicos
e aumentou as receitas. Como que eu reduzo o gasto público? Reduzindo os investimentos, como eu disse anteriormente, né? Reduzindo as obras públicas. Como que eu aumento receita? Eu cobro mais impostos. Então nós vamos ter aí o cancelamento de obras públicas e a elevação e criação de impostos. O que isso significa? Que os impostos vão incidir, sobretudo, em quem não tem condições de pagar. E as obras públicas que poderiam melhorar a condição dessa gente que necessita de instrumentos de sobrevivência, elas não vão acontecer. Então, quais são as consequências que nós vamos ter aí se o governo está reduzindo os seus gastos? Fechamento de empresas, de comércios que vendiam para o governo, né? Que o governo era o maior consumidor, um aumento da pobreza e um aumento do desemprego. Mas, como consequência também, nós tivemos o quê? Né? Nós tivemos uma política de melhor valorização da nossa moeda, uma melhor solidez da nossa economia, um processo de inflação mais reduzido, um déficit orçamentário que praticamente não vai existir mais, tá? Então, essa economia ela ficou ajustada para quem exporta café. E ela ficou totalmente deficiente para quem, né, necessita de um emprego, necessita de uma qualidade de vida que era a maior parte da população. Então, se a gente está falando dos cafeicultores, nós precisamos falar de como esse Estado republicano valorizou a política do café, né? E, sobretudo, a política do café com leite, que tinha como eixo central a elite cafeicultora brasileira. Então, ficou mais do que claro que a economia brasileira depende essencialmente da produção do café. Como que depende, Cláudio? Por conta da exportação, essa exportação gera tributos, esses tributos são arrecadados no Estado, e o Estado, com esses tributos, pode, de certa forma, articular suas finanças. Bom, Cláudio, quem é a mão de obra na Primeira República de sustentação desses pés de café no interior brasileiro, né? Nós já falamos também na nossa aula de Segundo Reinado. Se você não assistiu, vai lá assistir sobre a aula de trabalho, que é a imigração. A imigração, sobretudo europeia. Então nós vamos ter muitos italianos vindo para o Brasil. Para vocês terem ideia, nós vamos ter italianos, nós vamos ter alemães, portugueses, espanhóis. Só para você se situar, nós vamos ter mais ou menos, dos últimos anos do Segundo Reinado até mais ou menos 1920, cerca de 70 mil imigrantes por ano entrando no Brasil, tá? E a partir de 1906, 1907, nós vamos receber também uma nova imigração para o Brasil, que é a imigração japonesa, certo? Que ao longo de muitas décadas de imigração vão trazer mais ou menos 700 mil japoneses para o Brasil. Então, esse período é um período que o Brasil ainda tem um projeto pautado no branqueamento populacional, pautado num projeto positivista de evolucionismo social, né? Que vai tentar trazer esses europeus para dentro do Brasil para tentar constituir uma identidade brasileira. Não é à toa que o interior, o oeste paulista, é o calabouço, vamos dizer assim, desses imigrantes. Por quê? Porque eles vieram para cá para trabalhar nas fazendas de café. E aí nós vamos ter pelo menos dois sistemas de parceria de trabalho. Um se chama colonato, onde esses colonos, esses imigrantes, recebiam uma espécie de salário fixo para trabalharem nas fazendas de café. E a outra seria a parceria, que caso houvesse prejuízo ou lucratividade, tanto o dono da terra quanto quem estava trabalhando dividia as consequências da safra. Beleza? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses dois aspectos, vai para a aulinha de Segundo Reinado sobre trabalho, que lá nós destrinchamos um pouquinho sobre essa concepção. Beleza? Bom, mas o que acontece, né, pessoal? Conforme a nossa economia se movimenta e conforme vamos dizer assim, essa solidez econômica para a nossa elite, os cafeicultores se sentem cada vez mais confortáveis em aumentar a sua produção, porque o Estado está orientado agora para o café.
Então, o que vai acontecer? Esses paulistas e esses mineiros vão cada vez mais investir na lavoura, porque por isso que a gente chama de burguesia do café, porque essa lucratividade que eles têm no ano no café, eles investem mais, comprando terras, aumentando a produção, para inundar o mercado de café. Só que vai chegar num determinado momento, mais ou menos em 1905 e 1906, essa produção ela vai ser tamanha que ela vai superar o consumo. O que isso significa? Que quando você produz mais do que se espera o consumo do mercado, o preço do produto vai lá para baixo, porque nós temos um montão de produtos sendo oferecido no Brasil. E isso cria um alerta na classe produtora brasileira. E essa classe produtora, que está localizada sobretudo em São Paulo, passa a articular mecanismos para que o Estado possa intervir nessa política e não deixar mais na mão dos cafeicultores. Então veja que interessante. A Primeira República, logo no começo, tem um debate muito significativo entre aqueles que eram mais propícios à idealização liberal da economia, que é, deixa que o mercado se autorregula através do mecanismo, né, de compra e produção. E também nós temos aquele debate em que alguns economistas vão falar que o Estado brasileiro precisa intervir, porque senão nós vamos ter uma alta produção de café e, consequentemente, uma queda de preço. Então, em 1905 e 1906, esses liberais perdem a vez em dar as cartas na economia brasileira. Por quê? A produtividade superou o consumo. E aquela galera, né, da intervenção estatal na economia ganha um momento, né? E aí o que os caras vão fazer? Eles vão criar uma parceria, certo? O que é essa parceria? É um projeto de intervenção primeiro provincial, né, de intervenção do estado de São Paulo, e depois passa a ser um projeto econômico nacional. Perceba então como que é o funcionamento. O funcionamento vale tanto para a província de São Paulo, como depois vai ser um projeto nacional, vale para o Brasil também, tá? O que acontecia? O Estado brasileiro, ou o Estado de São Paulo, no início o Estado de São Paulo, ia ser o responsável por organizar essa venda de café para fora, para não deixar com que o café diminua o preço. Então, os produtores iam, na verdade, vender esse café e, consequentemente, quando o mercado europeu estivesse cheio de café, o Estado brasileiro compraria esse café e guardaria esse café. E ia alimentando esse mercado europeu lentamente, certo? Então, seria o Estado brasileiro sendo, então, o regulador da economia para que o preço do café não despencasse. Bom, essa é uma política intervencionista, muito clara, mas a intervenção é ótima para um grupo político específico, para um grupo social específico, que são os cafeicultores paulistas, certo? Então, esses produtores, eles não sentiam a crise do preço do café. Eles não sentiam a diminuição do preço do café. Por quê? Porque se eles não vendessem para a Europa, eles venderiam para o Estado brasileiro. Então tinha forma de escoar de qualquer forma possível. Então não há crise para esses produtores de café no Brasil. Um segundo ponto que a gente tem que lembrar. Qual é, né? Que o Estado brasileiro passou a se endividar para comprar esse café, certo? E se esse preço ele ficar muito volátil, o que isso significa? Se o preço cair muito num determinado período e o Estado brasileiro não conseguir esperar esse tempo para vender quando o preço estiver mais ajustado, o Estado brasileiro vai morrer com esse café, certo? Então veja que interessante. Esse projeto criado, ele ficou sendo chamado de Convênio de Taubaté. Tá? Porque foi assinado nessa cidade paulista e depois foi incorporado pelo Estado brasileiro a partir de 1906. Beleza? Então, até 1930 nós vamos ter aí esse Convênio Taubaté sendo gerido pelo Estado brasileiro. Mas ela reforça, né, como se fosse uma parede de apoio para os cafeicultores, e essa parede se chama Estado. Então, os cafeicultores utilizaram o Estado como um mecanismo de defesa para os seus negócios. E a justificativa era de que, se os cafeicultores quebrassem, se o preço do café, né, fosse lá embaixo, e isso chegasse até os produtores,
consequentemente toda a sociedade sentiria, porque de uma forma ou de outra, toda a sociedade estaria vinculada à produção de café. Isso é uma verdade, certo? Beleza, então, pessoal? Então, o que nós temos aí, né? Um Estado que vai ficar tentando alimentar essa produção de café e orientar essa produção de café, certo? Bom, nos primeiros anos do Convênio de Taubaté, nós tivemos aí, a partir da perspectiva dos cafeicultores, sucesso absoluto, certo? Porque aí o Estado começou a regular o preço do café e, consequentemente, começou a alimentar o mercado europeu não em abundância, mas sim controlado. E aí o preço do café se manteve lá em cima e muita riqueza foi trazida para o Brasil. Só que essa riqueza ficava ainda concentrada na mão dos cafeicultores. E esse baronato do café, esses barões do café, essa burguesia do café também, vai construir grandes palácios em São Paulo, vai mandar os seus filhos estudar na Europa, né? E nós vamos desenvolver o que a gente chama em São Paulo da Belle Époque paulista, ou Belle Époque brasileira também, porque aconteceu no Rio de Janeiro também. E essa aulinha sobre Belle Époque, nós vamos estudar quando a gente falar de movimentos sociais. Beleza? Então, essa política de valorização do café que o Convênio de Taubaté representou é uma política que foi praticada até 1930. Cláudio, por que não foi praticada depois de 1930? Porque nós vamos ter a crise de 29 e a chegada no poder de um grupo político liderado pelo Vargas que não tinha como princípio básico e fundamental a valorização do café. Certo? E aí depois eu vou comentar para vocês na nossa aula de Vargas sobre o que o Vargas fez com o café brasileiro. Belezinha? Quando a gente fala de economia também na Primeira República, nós não podemos esquecer da política de substituição de importações. O que isso significa? Que durante a Primeira República Brasileira, nós tivemos o nosso segundo surto industrial. O primeiro, né, foi lá com o Barão de Mauá. O segundo vai acontecer no governo do Venceslau Braz, que foi durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Cláudio, por que aconteceu um segundo surto industrial? Vamos lembrar a palavrinha surto, que eu já comentei para vocês, a diferença de um surto industrial para uma industrialização. Surto industrial, momentâneo, repentino, sem política de Estado, algum fator externo ou interno que desencadeia, como uma consequência final, o desenvolvimento de uma indústria ou de um parque industrial no Brasil. Não é uma política de Estado. Tá? Então veja, com o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, as indústrias europeias que forneciam produtos industrializados para o Brasil passaram a oferecer produtos para a guerra. Começaram a produzir produtos bélicos. Então, esses produtos ficaram cada vez mais escassos no Brasil e tiveram seus preços elevados. Isso criou um espaço para quem tinha um acúmulo de capital significativo investir em indústria no Brasil. Então, alguns agentes do comércio que tinham acumulação de capital decidem investir numa indústria brasileira. Mas veja, o Brasil não tem universidade, o Brasil não tem ciência. Então, o investimento que esse grupo vai fazer no Brasil, né, essa burguesia brasileira que vai surgir, é uma burguesia que vai desenvolver uma indústria que demanda pouca ciência, que demanda pouca tecnologia e que demanda pouco investimento. Então, que tipo de indústria nós vamos ter? Sobretudo em São Paulo, que é o território perfeito para o desenvolvimento da indústria, né? Sobretudo nos bairros operários que se chamam Brás, Moca, nós vamos ter o desenvolvimento de uma indústria têxtil. Então, o Brasil vai produzir muito tecido para alimentar, sobretudo, o seu mercado interno. Tá? Então, como os produtos europeus são produtos extremamente caros agora durante a Primeira Guerra Mundial, isso criou, né, possibilidade para a burguesia brasileira, né, essa burguesia que está surgindo, ganhar espaço no mercado interno brasileiro. E ela ganhou espaço mesmo. Para vocês terem ideia, em 1889, no ano da proclamação da República, nós tínhamos cerca de 636 indústrias no Brasil. Em 1920, que já tinha acabado 2 anos a Primeira Guerra Mundial, nós temos cerca de 13.336 indústrias no Brasil. Então, nós temos aí um parque industrial significativo. E a pergunta que eu faço é, por que São Paulo? Né?
Por que não Mato Grosso? Por que não Nordeste? Por que a cidade de São Paulo, especificamente? Bom, São Paulo tinha ali na sua cidade todas as necessidades para a indústria brasileira. Então, ela tinha uma mão de obra qualificada. Cláudio, como assim mão de obra qualificada? Os imigrantes que vinham da Europa já tinham passado por um processo de revolução industrial, então eles já sabiam mexer em indústria, sobretudo os italianos e os alemães. Então esses italianos e alemães, eles eram qualificados para o trabalho, tá? Segundo, é em São Paulo que nós temos um grande mercado interno também e a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da indústria brasileira, certo? Tem certa proximidade também, aí, certa proximidade não, mas tem uma rede de infraestrutura de ligação com o interior e com o Rio de Janeiro, e que isso pode ser muito importante para a venda desses tecidos no mercado interno brasileiro, certo? Então, o que nós temos aqui? Energia, temos o transporte, que qualificam aí como infraestrutura, a mão de obra qualificada e o mercado preparado para receber esse produto têxtil. Mas, consequentemente, o desenvolvimento dessa indústria brasileira traz aí a sua antitese. E o que é a sua antitese? O movimento operário brasileiro. Então, conforme as indústrias vão aparecendo, o operariado brasileiro também vai ganhando corpo e também vai reivindicando melhorias nas suas condições de trabalho. Inclusive, em 1917, nós vamos ter uma primeira grande greve geral, que vai pegar várias profissões, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, que vão parar alguns dias do seu trabalho para reivindicar melhores condições de trabalho. Sobre esse tema nós vamos falar ainda quando falarmos de movimentos sociais. Por fim, pessoal, para a gente esclarecer um pouquinho desses movimentos econômicos que foram todos extraídos aí, mostrados para vocês, nós temos como resultado dessa primeira república, né, um boom populacional. Nós passamos de 14 milhões de pessoas para o final da Primeira República com 30 milhões de pessoas. Devido à imigração, devido ao desenvolvimento, devido ao início, né, de um surto industrial que nós tivemos. Né? Olha só a quilometragem de ferrovias, de 8 mil para 30 mil. Nós vamos ter aí muitas fábricas sendo desenvolvidas no Brasil, né, um salto enorme, muitos operários no Brasil, uma expansão do mercado interno, principalmente por conta da abolição da escravidão, né, e da ligação entre as regiões. O centro comercial passa a ser São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com mais ou menos 500 mil pessoas e São Paulo mais ou menos com 300 mil pessoas. E nós vamos ter o período que é chamado, pelo menos na década, na primeira e na segunda década do século XX no Brasil, de Belle Époque brasileira. Tá? E nós temos aí, ao longo, principalmente da Primeira Guerra Mundial, um aumento do setor industrial que não pode ser desprezado. E que esse setor industrial passa agora, um pouquinho mais articulado, disputar a política também. E ele vai ser essencial como base de sustentação, como um dos pontos da sustentação do governo Getúlio Vargas a partir de 1930. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha sobre sistema econômico, que vocês façam bom proveito, qualquer coisa me procurem. Um forte abraço, até mais.